Começamos? Parece que sim. Parece que sim. Bom dia, bom dia. Bom Bom dia, dia. pessoal, tudo bom? Eu vou dar uns 2 minutinhos só para a gente cumprir o horário das 11 e esperar aí mais gente chegar para a live, mas sejam bem-vindos, quem já está aí com a gente. Boa. Bom dia, pessoal, bom dia. Estamos on, LinkedIn. Bem-vindos, todos que estão. Vou dar 2 minutinhos só para a gente esperar mais gente entrar, pelo menos da 11h01 aí, e a gente começar o nosso bate-papo. Esperar o pessoal chegar, mas sejam muito bem-vindos. Boa. Gente, bom dia aí para quem está chegando. Está aumentando, o pessoal está chegando aos pouquinhos. Mas vamos lá, vamos começar então nossa live. Primeiro queria dar um bom dia e boas-vindas aí para a doutora Olivia Searle, que está com a gente. Vou fazer sua apresentação, doutora, mas bom dia. Bom dia. Bem-vinda. Bom dia. Gente, vamos lá. Eu sou Raíra, sou gerente de desenvolvimento de negócios aqui na Pipo. Para quem não conhece a Pipo, somos uma corretora de benefícios de saúde que une tecnologia e especialistas para apoiar o RH na gestão de benefícios do dia a dia. E o nosso grande objetivo é oferecer a melhor experiência possível ao nosso membro e facilitar o dia a dia do RH também na gestão de benefícios deles. Um dos nossos grandes papéis aqui na Pipo é tentar traduzir o techniquez do mercado e facilitar o entendimento das normas e das regras que a gente sabe que são difíceis e complicadas de entender sobre o plano de saúde. Então, esse evento, essa live, é justamente para isso, é fomentar o nosso papel no mercado de saúde. Hoje a gente vai discutir e aprender sobre um tema super polêmico que está rolando dentro do mercado de saúde e tem gerado muitas dúvidas para quem tem plano de saúde, né? Tanto para quem gere quanto para quem é usuário, que foi a deliberação do STJ no comecinho desse mês, em considerar o rol da ANS taxativo. Para conversar com a gente trouxe uma especialista, que é a doutora Olivia Searle. Então, oficialmente, dando as boas-vindas, doutora, fazendo uma introduçãozinha. A doutora Olivia Searle, ela é advogada e especialista em seguros há mais de 10 anos. E ela está aqui representando o nosso escritório parceiro da Pipo, que é o DRA Advogados. É um escritório boutique especializado em seguros, resseguros e previdência. Então, super boas-vindas aí, doutora. Estou super feliz de bater esse papo com você.
Obrigada, Raíra, mas me chama só de Olivia, por favor. Não precisa ficar me chamando de doutora. Eh, por Pode deixar, favor. pode Eh, e deixar. então, para a gente organizar, eu fiz uma apresentaçãozinha, uma linha do tempo, deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Perfeito, perfeito. E só para introduzir também, esse papo, a gente está aqui conversando, porque no dia 8/6, o STJ deliberou que a gente deve enxergar o rol da ANS taxativo. E para a gente começar a introduzir esse papo, a doutora vai explicar para a gente o que que é o rol da ANS. A gente não tem como falar sobre, essa decisão do STJ sem que a gente entenda antes o que que é o rol e como ele funciona. Então, doutora, o microfone é todo seu. Claro, obrigada, viu, Raíra. Então vamos lá. Para a gente contextualizar aqui, eu fiz essa linha do tempo. E que ela começa em 98, que foi quando surgiu a lei que trata dos planos privados que estão hoje no mercado, né. E, ela foi uma lei que surgiu em 98, em junho de 98, ou seja, ela já tem sua idade aqui também. E ela inicialmente ela seria uma lei que seria regulada pelo que hoje é a SUSEP e o Conselho Nacional de Seguros Privados. Esse era o objetivo da norma, né, e ele estabelecia o plano de referência de assistência à saúde, que tinha algumas exigências mínimas de cobertura, só que naquela época, quando surgiu essa lei, não se falava ainda do rol, tá. O que que aconteceu? Mais ou menos nesse período também, começou a surgir as discussões sobre, privatização, começaram a surgir as agências reguladoras, e nesse processo surgiram algumas medidas provisórias que alteraram essa lei, né, e, foi aí que surgiu o contexto do rol, né, e falou que o órgão responsável naquela época, que era o Consul e hoje é a ANS, ela deveria determinar a amplitude de coberturas, tá, e verificar isso. E com o passar do tempo, né, 2 anos depois praticamente, surgiu foi criada, nesse contexto que eu trouxe para vocês de privatização, a ANS, né, que era um órgão vinculado ao Ministério da Saúde, e deixou de ser vinculado ao Ministério da Economia, como é o caso da SUSEP, dissociou completamente os assuntos do que era seguro e do que é tratado em saúde, e, eh, esse órgão passou a ser o responsável para averiguar tudo relacionado aos planos, às operadoras e, dentro dos critérios de cobertura, ela também passou a ter que verificar a qualidade das coberturas oferecidas, fiscalizar as coberturas que estavam sendo oferecidas, eh, e fixar normas e diretrizes, tá, dentro de outras atribuições que, hã, a ANS teria, e ainda tem. E daí, o que que aconteceu? Então surgiu a ANS e a partir de 2004 a gente começa a ver as primeiras resoluções normativas tratando sobre, eh, o rol, tá, que é um rol que eles chamam de rol de procedimentos e eventos em saúde, que a gente todo mundo chama já de rol da ANS, rol da ANS. E, a partir de 2004 surgiram então as primeiras resoluções normativas e inicialmente eles não estabeleciam um período de revisão, tá, desse rol. O que aconteceu? Eles falavam que a revisão poderia acontecer a qualquer tempo, né, que dá um sentido talvez meio de dinamismo, só que certamente houve algum tipo de defasagem, né, e o que que aconteceu? Em 2010, a gente vê uma primeira resolução falando que o rol ele tem que ser atualizado, e tem que ser atualizado a cada 2 anos ou a qualquer tempo a critério da ANS, tá. E daí a gente ficou surgiram outras, normas nesse sentido, tá, e essa regra continuou durante um bom tempo.
Daí aqui eu já pulo para 2020, que é o período que a gente vivenciou recentemente, que foi o período de pandemia, né, que em 2020, mais ou menos em fevereiro, março, iniciaram todas as medidas de enfrentamento, eh, de emergência de saúde pública internacional decorrente do coronavírus, né. E é curioso que daí você vê o movimento que acontece na ANS em decorrência disso, e você vê aqui a primeira resolução que incluiu, as medidas relacionadas ao coronavírus, né, para você todos os tratamentos, toda pesquisa, enfim, você começa a ver um início nessa resolução aqui, que foi em 2020, a partir de agosto, então a gente vê aqui um períodozinho de uns 6 meses. E, a resolução normativa hoje que trata do rol é essa daqui, a 465, que, em 2021 ui, perdão, gente, que em 2021 ela foi atualizada e revogou todas essas outras, tá. Ai, desculpe, é o meu mouse aqui que tá dando Imagina. problema. Eh, então, aqui em 2021 a gente vê a norma que hoje está vigente, só que o que que acontece? Começa a ter alguma pressão em relação a questionamento sobre a atualização do rol, por conta do dinamismo que tem hoje, né, imagina, a gente enfrentou um período pandêmico que a gente teve que resolver e ter vacina ou tratamentos, enfim, que seja em um período muito curto, apresentar soluções em um período muito curto, e nesse movimento todo, surgiu a tal MP do rol, né, que qual que era o objetivo dela? Era, forçar que esse rol ele seja revisado e revisitado em um período menor e que ele seja um pouco mais dinâmico, tá. Além disso, essa MP ela cria uma comissão, que é uma comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, e ele prevê que, basicamente, todos os procedimentos, eu estou falando aqui, procedimentos de uma maneira genérica, tá, porque pode ser tratamento, pode ser terapia, enfim, podem ser, eh, várias medidas que estão descritas lá no rol, que, ela tem que ser revisada num período de 180 dias, tem uma prorrogação aí de 90 dias que desde que seja fundamentada, mas, se não for observado esse período, que, esse tratamento, ele seja incluído automaticamente no rol, essa que era a ideia. E, com isso, tá, essa medida provisória hoje ela é uma lei, tá, que ela foi convolada em lei aqui em março desse ano. E nesse procedimento também, nesse processo todo de ter essa MP, surgiu uma outra resolução normativa pela ANS, que é justamente falando da revisão de procedimento do rol, e tentando trazer esse caráter contínuo e de revisitação a cada 6 meses no mínimo, tá. Legal. Nesse contexto aqui, eu coloquei em estrelinha, aqui tá dando para ver umas estrelinhas, Sim, essa decisão que o STJ proferiu, tá. legal. O que que aconteceu? Você pode ver que essa MP ela surgiu mais ou menos no período em que essa decisão foi colocada em pauta, e foi também em setembro de 2021, tá. E foi quando iniciou o julgamento dessa decisão, e, que começou com o ministro Salomão, que ele estava defendendo o posicionamento de taxatividade, eh, e, em fevereiro de 2022, houve a primeira divergência por meio da ministra Nancy, né, e, com isso, foram abertas todas as discussões, e que culminou na conclusão do julgamento aqui, no dia 8 desse mês, tá. Raíra, você se importa se eu passar já direto para alguns aspectos da decisão? Não, não me importa. Posso? Inclusive, acho que essa só
reforçando, né, essa questão da Aham. atualização do rol, ela é muito importante para embasar essa decisão que foi tomada do rol taxativo, porque o rol basicamente, em suma, né, tentando resumir aí todo esse histórico, ele é uma lista de procedimentos, exames, terapias, tudo que deve ser coberto pelos planos de saúde. Então é uma lista que fala ali quais são os procedimentos e quem está apto a realizar aquele procedimento, com algumas diretrizes de utilização, né. Então não é só o procedimento em si ou a terapia em si, existe uma diretriz de E utilização daqueles procedimentos também, né, doutor? exato, exato. Eh, Tem diretriz de utilização, de diretriz de utilização e de clínicas que são aceitáveis, e traz todas as coberturas obrigatórias, tá. Perfeito, Então é perfeito, essa que é a ideia desse rol, tá. E o que que perfeito. aconteceu nessa decisão do dia 8/6, 8/6. basicamente? A ideia é que o rol de procedimentos e eventos em saúde, ele é taxativo, ou seja, ele não traz exemplos de tratamentos, de terapias que seriam, prescritas. Ele é um rol que é aquilo que tem que ser coberto. O que significa que as operadoras, elas não precisam arcar com tratamentos que não estão dentro desta lista, tá, e elas podem criar, coberturas, que não estejam dentro desse rol, mas certamente para isso ela cobraria um outro valor, tá. Então a gente tem aqui uma segregação basicamente do que está acontecendo. Eh, as operadoras necessariamente vão ter que cobrir o que está nessa lista, e, ela pode ainda criar outros produtos, né, outros planos para cobrir o que não está dentro desse rol, tá. Perfeito, Eh, a decisão, ela também traz algumas exceções, tá. E as exceções, ela foi colocada basicamente em 4 pontos, que se o tratamento for indicado por um médico, ele ainda deve ser coberto pela, operadora, mesmo que não esteja no rol, desde que esse tratamento não tenha sido indeferido em nenhum momento pela ANS, que tenha uma comprovação, uma evidência de que esse tratamento ele é eficaz e tem inclusive recomendação de órgãos técnicos, sejam eles nacionais ou internacionais. E aqui ele coloca um outro critério que eu acho, bem subjetivo aqui, né, eu quero ver como é que isso vai funcionar na prática, mas é que seja realizado quando possível o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área de saúde, incluída a comissão de atualização de rol, tá, que foi aquela comissão que foi criada pelaquela MP que eu estava apontando na linha do tempo, né. E, assim, basicamente, o que como que eu tenho visto isso, tá, isso daqui vai ser um tripé, eu vou ter que ter a indicação médica para ter a aplicabilidade dessa exceção, eu não vou ter que ter um tratamento equivalente que eu encontre no rol, né, e esse tratamento ele nunca foi dado pela ANS, e eu preciso ter alguma comprovação, alguma evidência, alguma recomendação de que esse tratamento ele é eficaz, e ele é, de certa forma, reconhecido, tá. Então esse é um perfeito. resumo do que essa decisão ela procurou trazer e que foi objeto de discussão, no STJ desde do ano passado, né. Perfeito, perfeito. E eu acho que a grande discussão que pairava ali, era se o rol era exemplificativo ou taxativo, né, por Exato, isso usar esses 2 termos. E aí, exato. isso não era definido, não havia uma definição Então, sobre essa havia, questão. na realidade, o STJ, ela tinha uma tendência de, defender o caráter exemplificativo desse rol. Só que a partir dessa decisão é que mudou essa característica, tá. E Então existe um já marco. tinha uma indicação, foi basicamente a partir dessa decisão que Perfeito, houve uma alteração nesse entendimento, porque as decisões anteriores eram mais no caráter de defender que ele era exemplificativo mesmo, tá.
Perfeito, perfeito. Acho que isso é super importante, então, né, uma Uhum, vez que, a gente tem deliberado por lei que agora tudo que está ali tem que ser seguido e não é um exemplo, né, tentando traduzir aí o termo da palavra, a gente tem algumas consequências. Eu acho que essas são as grandes consequências. A gente está aqui para bater um papo sobre essas consequências e entender um pouquinho. Óbvio, a gente não tem todas as respostas e acredito que isso vai ser é uma decisão super recente, né, que foi promulgada sim, aí no comecinho do mês, mas a gente já consegue, prever alguns impactos. Eu acho que a grande discussão que a gente quer ter aqui é o que que muda no fim do dia para quem tem um plano de saúde, né. E claro. aí, Olivia, queria começar te perguntando que você enxerga, né, sobre essa decisão do rol taxativo, quem mais vai ser afetado com essa medida no fim do dia? E como que vai ser quem acaba sofrendo com isso, sofrendo ou sendo Claro. impactado de alguma forma por essa decisão? Então, na realidade, se a gente for pensar como o direito à saúde um direito de todos, eu acho que todos serão impactados na realidade, né, eu acho que todos Perfeito. serão impactados. Todo Eu só mundo, quero quem tem e trazer quem não tem plano de saúde, né. eu acho que sim, mas eu já vou entrar no porquê. Eu só queria trazer um ponto aqui, isso daqui é uma decisão do STJ, tá. Ela vai trazer orientação no sentido provavelmente muitos tribunais vão passar a seguir o que o STJ está recomendando, tá. Hã, mas não tem característica de lei, tá. Tanto Ah, é legal. que com isso, por ser uma decisão do judiciário, isso criou uma movimentação toda, e existe inclusive já algumas movimentações no Senado, que a gente tem visto, né, pra justamente revisitar a lei e trazer o caráter exemplificativo para esse rol, tá. Eh, mas assim, quem será afetado? Todos serão afetados, sem dúvidas. E tem vários interesses aqui em jogo, né. Eh, por exemplo, para a operadora é interessante, para as operadoras é interessante ter um rol taxativo? É. Por quê? Porque ela precisa ter previsibilidade daquilo que ela vai, gastar para precificar, inclusive elaborar novos produtos, se for o caso, né. Então eu acho que existe, um lado que pode ser positivo, né, eventualmente você tem uma previsibilidade aqui. Eh, só que, o que que acontece, ao mesmo tempo para quem precisa de um tratamento, hã, muito específico e que não está naquele rol, eh, pode ser um problema. Por quê? Porque eu vou ter que verificar, antes de tudo, se eu tenho um tratamento equivalente dentro daquele rol, e se eu consigo entrar nas regras de exceção, né. E com isso, deve ter algum impacto dentro do judiciário e sobretudo nas cortes inferiores, né, porque, isso deve ser uma questão muito fática, essa que é a verdade, né, vai depender muito do fato, quais são as circunstâncias, e, isso claro que pode ser prejudicial para o judiciário se começar a ter muita demanda, né, nesse sentido, mas ao mesmo tempo as operadoras estão tendo a possibilidade de criar novos planos, né, provavelmente você vai ter que criar 2 categorias no mesmo plano, não sei como é que eles vão fazer isso, né, e vai ter impacto então, provavelmente em precificação, é um ponto. Eh, vai ter um impacto para as corretoras, por exemplo, a Pipo ela vai ter que ter eu sei que a Pipo já faz isso, né, dos trabalhos que eu desenvolvo com vocês, mas vai ter que ter um trabalho bem próximo com o cliente de avaliação do perfil do cliente para verificar o perfil dos beneficiários e se vai valer a pena, eh, oferecer, planos diferentes ou um plano em que eu tenha a possibilidade de cobrir o que está fora desse rol, né, então você vai ter um impacto, por exemplo, para as corretoras, né, pra fazer todo Perfeito, esse estudo, essa avaliação, e, perfeito. eh, vai ter impacto talvez
no SUS, para eventualmente para esses tratamentos mais de ponta que são muito específicos e que não estariam cobertos por essa lista. E é aí que eu acho que enfim, é o grande ponto de discussão que a gente tem observado, tá, em Legal. todos os locais, na realidade, né, em todas as mídias, em todas os fóruns jurídicos também, são as discussões que estão preocupando, talvez, né. Acho que pegando o gancho, né, por isso que casa muito bem com a questão da atualização do rol. A gente ter menos tempo de atualização do rol, ou seja, ao invés dele ser atualizado de 2 em 2 anos, ele tem uma periodicidade menor, porque a ideia é que todo mundo consiga garantir aí que a gente está conseguindo acompanhar o avanço da medicina, né, e Sim. avaliar esse avanço. Eu acho que esse é o grande objetivo eh, dessas atualizações que tivemos desde 2021, né, e desde dessa MP, hã, que se tornou em lei, e o objetivo foi justamente de tentar dar um pouco mais de dinamismo e de permitir, que novas tecnologias entrem aí nessa lista. Eu acho que o grande a gente não teve experiência ainda o suficiente, acho que não decorreu tempo suficiente ainda para a gente ver se esse dinamismo está funcionando ou não 100%, tá. Com algumas pessoas que eu tenho conversado no mercado não tá ainda rolando 100%, mas esse é o objetivo. E eu acho que talvez, amarrando essas estruturas fique mais fácil de desenvolver e de incluir mais coisas no rol, sim. Sobretudo com essa Legal. característica de ter, essa aprovação automática, se tiver muita ineficiência da ANS, por exemplo, entendeu, em aprovar determinados, Procedimentos, né. procedimentos, tratamentos, enfim, terapias, tá. Perfeito, perfeito. Só antes da gente continuar o nosso bate-papo, pra quem está ao vivo aqui com a gente, eu queria pedir para se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum questionamento, manda pra gente aqui nos comentários que a gente vai no finalzinho a gente vai ter um espaço só para responder dúvidas de todo mundo que está participando. Então mandem pra gente, a gente vai fazer uma triagem, o que a gente conseguir responder, a gente vai responder. E também pegando o gancho, do que você trouxe, Olivia, sobre a possibilidade de personalização de planos de saúde, né, eu acho que essa é uma possibilidade e a gente já tem conversado aqui na Pipo com todos os nossos parceiros sobre esse desenvolvimento de novos produtos, né. A Pipo faz um trabalho de avaliação, a gente acompanha ali, junto aos parceiros e às operadoras, quais são os procedimentos mais solicitados, os últimos procedimentos que tem no mercado ou os procedimentos mais eficientes. E a gente está sempre com essa troca com os nossos parceiros de saúde, tentando encontrar aí o produto que tenha o melhor formato para a necessidade do cliente. Então, acho que isso é muito importante, né? A decisão do rol, ela é muito importante porque muitas vezes e as operadoras têm que seguir o que está ali e o que é promulgado e deliberado pelo órgão nacional, mas existe sim a possibilidade da gente expandir essa cobertura, e essa expansão pode ser feita através de uma negociação à parte. E aí, para você conseguir fazer essa negociação, é muito importante você entender sobre, saber quais são os aspectos necessários para você negociar e ter dentro de um produto que você vai oferecer como benefício para o seu colaborador, ou que você tenha ali contratado como um plano de saúde, caso você seja o colaborador. Então a Pipo faz esse trabalho e a gente está de olho também nesse movimento aí, e trabalhando junto com as operadoras, elas estão também super abertas a conversar e já estão olhando para isso, para a gente desenvolver produtos que realmente atendam à necessidade do usuário final, que no fim do dia quem importa, é para quem a gente quer levar a É. saúde, né. E eu imagino que deve surgir coisa nova, tá, no mercado, e eu quero ver na realidade o impacto disso, se de fato vai é que é muito novo, né, não dá pra gente ainda saber qual que vai ser o resultado disso, mas, Perfeito.
eu quero ver sim se vai ter diminuição dos planos que vai seguir estritamente o que está no rol, né, eh, e eu quero ver também como é que vai ser a tendência das operadoras, se elas vão criar novos produtos mesmo para tentar cobrir coisas que estão fora desse rol, tá. Vamos ver, é um movimento muito novo ainda Novo. para a gente verificar, e a gente Exato, e eu acho que é uma responsabilidade de todo mundo, né. A operadora, tá ali, tá oferecendo produtos e tem sim a responsabilidade de criar essas possibilidades, mas a gente também tem que trabalhar junto com eles e levar a necessidade, falar o que que é importante, o que que gera valor no fim do dia para o cliente. Então a uhum, gente fazer essa ponte, a gente está ali muito perto, eu acho que é primordial para a gente trabalhar como uma união mesmo de forças e conseguir atingir um objetivo final. Mas voltando um pouquinho à discussão, e acho que você até comentou, né, de pessoas que fazem tratamentos que não estão no rol. Eu queria entender se a gente já sabe ou como que fica a questão de pessoas que atualmente já estão fazendo tratamento, tratamentos que não estão cobertos pelo rol hoje, se existe algum impacto, se já foi provisionado algum impacto para essas pessoas especificamente, que já estão aí com uma autorização ou já tem, algum normalmente alguma autorização judicial para seguir com esse é. tratamento, se tem alguma deliberação em relação a isso. Então, depende, eu acho que depende muito do caso prático, tá. O que que a gente o que que acontece geralmente, né, para ter essas coberturas, a maioria, na realidade 100% dos casos eles são judicializados, tá, quando você tem Tá, discussão de cobertura nesse nível. E eles funcionam com base essencialmente em liminares, tá. tá. Enquanto a liminar ela está funcionando, né, ok, está tendo tratamento, mas eu acho que isso agora abre sim a possibilidade de eventuais discussões, porque é um processo que eu tenho a liminar, mas é um processo que continua, né, então ele ainda vai estar em trâmite e eventualmente essa decisão pode impactar sim, dependendo do caso fático, né, o problema é que, não dá para a gente falar: "Ai, vai acontecer isso", né, porque depende muito dos fatos, das circunstâncias, se vai entrar dentro dessas exceções, enfim, tem um nível de detalhe aí para ver, mas esses casos podem sim ser impactados, tá, dependendo da fase em que eles estiverem, tá, então pode ter um impacto sim nesse sentido. Tá. Não, super importante a gente ficar de olho e acompanhar. E o que eu tô curiosa também para verificar, e eventualmente, ver como as operadoras vão agir quando O um beneficiário considera que ele se enquadra dentro dessas exceções. Será que elas vão resolver isso administrativamente, né, você fazendo o pleito, ou vai ter que necessariamente judicializar? Então, a gente não sabe ainda a tendência disso, tá. Eu particularmente imagino que a tendência será judicializar, tá. Mas, eu trouxe até esse aspecto, porque se tiver algum operador aqui ouvindo, é um ponto que eventualmente eles vão ter que trabalhar em cima e ter uma comissão, uma área específica para verificar casos de exceções, né, Perfeito, essa era a para minha resolver última pergunta, administrativamente, inclusive. para resolver Exato. administrativamente, porque, né, se ficar dependendo do judiciário, enfim, e ficar judicializando o caso, talvez você pode trazer um custo para ambas as partes que não é necessário e de repente com o tratamento vai ser mais, provendo o tratamento já vai ser mais, eficiente, né, até em termos Perfeito, econômicos. Vai ter que ter um estudo nesse sentido, né. perfeito. Acho que essa era a minha última pergunta, inclusive, que é explorar um pouquinho mais essa questão das exceções, né. A deliberação fala das exceções e que elas existem, até você trouxe na apresentação. Mas efetivamente tudo vai ter que ser judicializado ou ou não? Acho que você já trouxe que isso não está definido e que vai ser um comportamento que a gente vai observar a nível de mercado.
mas a gente consegue aprofundar mais no caso das exceções especificamente? É algo que você tem que ver, caso a Caso a caso, caso? né, não tem muito sobretudo para esses tratamentos de muito específicos, para doenças muito raras, enfim, em que você não tenha um diagnóstico, enfim, pode ser até definido, mas você não tenha o tratamento pacificado de qual que é a melhor metodologia, enfim, vai depender muito do caso a caso, né, vai depender, sempre estão surgindo estudos novos, então é algo que não dá pra gente falar qual que é a tendência. Mas eu espero que as operadoras elas tenham, com essa decisão também, a característica de tentar resolver esse tipo de assunto administrativamente também. Eu acho que é algo que elas deveriam levar a sério para, enfim, porque todo mundo pode sair ganhando, ao invés de ficar judicializando os casos, entendeu. Perfeito, perfeito. O famoso Muito bom. win-win, todo mundo ganha, se Todo fizer dessa mundo maneira. ganha. É, exatamente, né. Exato, exato. E acho que esse é o grande objetivo. Eh, Acho que tem mais uma última pergunta aqui, depois a gente vai abrir para quem tiver dúvidas e trazer também dúvidas de quem está ao vivo aqui com a gente. Mas a gente explorar e entender um pouquinho melhor a questão do avanço da medicina e da atualização do rol, né, voltando àquele assunto lá no começo. Hoje, a gente sabe que o rol ele era atualizado a cada 2 anos, e aí com a pandemia a Isso. gente teve uma ocasião que a gente pode deliberar, né, a ANS pode deliberar e adicionar procedimentos no rol fora desses 2 anos. Isso aconteceu durante a pandemia. E também provou que é possível a gente atualizar o rol em menos tempo, e a gente também conseguir métodos mais eficazes em menos tempo na medicina em si. Uhum. Eh, Hoje a gente tem, e aí olhando historicamente mesmo para a gente tentar provisionar algo para o futuro, a atualização do rol ela leva em consideração a medicina, a gente pode enxergar que a gente tem sim um rol atualizado, ou a gente ainda está aquém do esperado e do que seria ideal? Eu acho que depende do tipo de tratamento, eu não eu não posso eu não sou uma especialista médica para falar, né, mas, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa que só trabalha com isso. Tem alguns tratamentos, por exemplo, para câncer que eventualmente, essa lista ela tá defasada, tem médico que fala: "Ah, tá defasada há 20 anos", entendeu. Mas, eu espero com esses novos procedimentos que foi criado, que traz essa característica de dinamismo e de revisitação pra pelo menos cada 6 meses, hã, traga essa possibilidade de justamente trazer essas novas tecnologias, porque agora está tudo muito mais dinâmico, não é? Inclusive até a própria pandemia, a gente teve que desenvolver uma vacina em o quê? 1 ano e meio, é um processo, né, muito rápido. Então, você vê que a capacidade humana quando tem interesse, consegue, né, então, eh eu espero que também exista esse interesse de atualização de uma maneira célere e rápida, e inclusive uma das características para essas atualizações é você colocar em consulta pública o procedimento, o tratamento, enfim, que vai ser incluído, para trazer discussões, sobre esse tratamento e que vai ser incluído e sobretudo com os especialistas, né. Então, teoricamente, traz esse dinamismo, né, tem que a tecnologia está demandando. Boa, muito bom, muito obrigada. Acho que a gente conseguiu contemplar aqui as grandes perguntas, mas agora vamos abrir para perguntas, de quem está ao vivo aqui com a gente. Então, vamos lá. Olivia, existe a possibilidade dessa decisão ser revogada? Bom, não é revogada, é porque é uma decisão do judiciário, né, mas existe tem, o que eu sei, né, existem pelo menos mais 2 frentes que pode, impactar nessa decisão.
tá, que daí não seria uma revogação, seria eventualmente uma substituição, que seria por lei, né, ou se você tiver qualquer movimento legislativo, do poder legislativo para alterar a lei e falar categoricamente: "O rol é exemplificativo", né, daí mudou, essa decisão não vai fazer mais sentido, né. E eu sei que existe também uma ação direta de inconstitucionalidade que eles estão discutindo alguns aspectos da lei, tá, que trata dos planos nos planos privados. Então, são 2 pontas aqui que pode mexer nessa decisão sim, tá. Boa, legal. A atuação do magistrado para fins de comunicação interinstitucional somente ocorre com a judicialização da demanda? Então, você sabe, Ricardo, que, eh, esse foi um dos pontos que eu achei muito subjetivo, porque como que vai acontecer essa comunicação, eles vão oficiar algum órgão no meio de um processo? Qual que é o objetivo, né? Vão, oficiar a Conitec? Eu não sei como é que isso vai acontecer na prática, né. E o que me chamou a atenção em relação a esse ponto, é que pelo menos eles colocam: "Se possível, vai ter essa comunicação". Interinstitucional, né. Então, eu vejo que talvez na prática ela não vai ocorrer sempre, ou pode talvez ocorrer no começo, mas dependendo da emergência da situação, eu acho que talvez eles, eh, essa comunicação seja deixada de lado. Eu posso estar equivocada, mas é uma coisa que a gente vai ver na prática como é que vai funcionar, entendeu? E aí, até para traduzir essa pergunta, isso quer dizer que eu, por exemplo, tenho um tratamento fora do rol, eu precisaria judicializar este caso, para aí haver uma deliberação sobre esse caso, ele ser julgado, e eu ter ou não autorização. No fim do dia, é isso que está sendo dito ali, ou só para a gente Ele explicar os termos juridiquês Como também. eles falam em o magistrado ter esse diálogo, interinstitucional, né, então ele, dá a ideia de que seria num âmbito judicial. Sim, sim, Tá, Raíssa, sim. perfeito. A Vanessa trouxe para a gente mais uma aqui. As operadoras poderão descontinuar tratamento de eventos ou procedimentos extra-rol já autorizados mediante judicialização? É um trava-língua. Então, é então, eu acho que depende, tá, depende do em que fase processual que a gente está, se a gente está no começo de uma liminar, se o processo foi concluído ou não. Se o processo já foi concluído e foi determinado pelo tratamento, eu acho difícil, de plano, ter um descontinuamento, uma descontinuidade, perdão, uma descontinuidade, tá. Eh Se eu ainda estou numa fase liminar, eu acho que daí pode ser afetado sim, infelizmente, tá. Mas também tem que avaliar caso a caso, né, porque eu posso eventualmente conseguir entrar dentro dessas regras de exceção, De enfim. exceção. É E caso a caso, é, infelizmente a gente não tem como generalizar, né. exceção e não necessariamente o juiz vai querer seguir o que foi determinado lá pelo STJ, né, porque Existe depende essa muito de matéria. possibilidade. Existe, existe. Legal, não, é Né. importante saber que existe essa abertura, né. Legal. A Júlia trouxe mais uma pergunta, em caso de negativa e necessidade de liminar, a operadora é obrigada a cobrir os custos processuais? É uma ótima pergunta. Em caso de Questão necessidade administrativa. liminar. Então, vai depender do que for decidido ao final da ação, certo? Porque os custos processuais, eles são determinados ao final da ação, eu acho que é isso que ela está querendo trazer, imagino. Isso, isso. Hã, Imagino que sim também.
Mas esse é um bom ponto, o que a Júlia trouxe, porque imagina numa circunstância em que você está discutindo, judicialmente, né, e de repente você tem uma negativa e você ainda tem que assumir com os custos judiciais, né, é uma circunstância que vai se ficar muito pesada para o beneficiário. Então, não sei, de repente pode ser até isso daí poderia virar objeto de seguro, não sei, para esse tipo de situação. Não, eu estou pensando, aqui estou viajando pensando em produto, mas é mas eu acho que é um bom ponto, é isso que ela trouxe pra discussão, né. É, pensando que muita coisa tem que ser judicializada, né, se esse for o caminho, É, é. provavelmente sim, a gente, mercado, vai ter que pensar É, eu não sei nem nesse se de impacto, repente né. seria o caso de tentarem criar algumas comissões para tentar aproximar mesmo e nessas circunstâncias e tentar uma negociação, né, fazer uma conciliação aí, eu acho que também pode ser um método interessante para tentar evitar esse tipo de judicialização dos casos, né, mas acho que vai depender muito de postura das operadoras e das próprias instituições que vão estar implementando essa decisão, né. Perfeito, perfeito. Vamos à nossa última pergunta. Uhum. Existe uma expectativa de entender se vai acontecer ao menos uma redução financeira nas mensalidades? Existe, existe, porque na realidade o que está acontecendo agora, você tem uma previsibilidade, ó, tem que cobrir o que está nesse rol aqui, é claro que esse rol ele vai ser constantemente visitado, né, revisitado, então, eh, teoricamente as operadoras elas vão saber, olha, eu tenho que cobrir isso, o perfil desse grupo, eh, saudável, não é saudável, enfim, eh, então eu consigo precificar melhor, então a tendência sim, é ter uma redução. E a tendência, imagino também, é de ter novos produtos, né, que visem cobrir eventualmente coisas que não estão no rol. Vamos ver como é que as operadoras vão ter apetite para isso também, né, vamos ver. Legal, isso é muito importante para a gente acompanhar. E acho que cai também naquela questão de desenvolvimento de produtos, né. A gente pode ter produtos mais restritos, que daí vão seguir exatamente o que o rol está falando, ou a gente Uhum. pode também trabalhar produtos que tragam aí outras coberturas, que ainda não estão no rol, que não estão É. contempladas no rol. A decisão traz essa ideia também, né, mas a gente precisa ver como é que vai ser o apetite das operadoras para isso, né, então vamos ver, é um movimento que a gente vai ver, eu acho que vocês vão ver isso nas próximas renovações de contrato que vocês vão fazer. Eu diria que em 6 Perfeito. meses vocês devem ter algum tipo de movimentação nesse sentido, de verificar como é que vai acontecer mais ou menos. Perfeito, eu acho que, fica bem, reforçado aqui a importância da gente acompanhar de perto os custos de saúde, da gente fazer uma gestão muito bem feita do plano de saúde, a gente ter aí toda a transparência e toda a previsibilidade possível, até para a gente garantir que a gente tem o produto ideal para o nosso colaborador final, ou que nós, como colaboradores, temos o plano de saúde ideal para cobrir aí qualquer risco que a gente venha a ter, e também cuidar da nossa saúde no fim do dia. Então fica Sem bem dúvida, reforçada com essa decisão a importância de fazer essa gestão muito bem feita, né. sem dúvidas. E acho que a Pipo está aqui para ajudar todo mundo, então reforçando também o nosso papel, dentro do mercado de saúde, o papel da Pipo, que é ajudar os RHs a fazer essa gestão, a encontrar esses produtos que são os produtos ideais, e a gente conseguir aí entender qual que é o melhor tipo de cobertura para a necessidade de cada um dos nossos clientes. Mas queria finalizar e agradecer muito, muito, muito a sua participação, Olivia. Foi muito esclarecedor, muito obrigada. Acho que Eu que esse é o agradeço, primeiro aí Maíra. de muitos, né. Eu que agradeço, muito obrigada, viu, pela oportunidade, e é sempre bom falar com vocês
Obrigada. ter essa Eu troca. espero que as pessoas adoro, É eu muito muito legal. obrigada pela troca, e eu espero que as pessoas que tenham nos escutado, tenham gostado e tenham achado produtiva essa nossa conversa. Muitíssimo obrigada e obrigada também por todo mundo que está aqui com a gente. A gente teve aí 150, 160 pessoas Uau! online, ao vivo com a gente, muito legal. Mais uma vez agradecendo também toda a equipe que está no backstage aqui, Gus, Ju, ajudando a gente na criação dessa live. Obrigada, gente, e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.